pessoas têm é sobre o tipo de letra. Bom, ilegibilidade zera a redação. Como assim? Nós temos 3 corretores. Se eles não conseguirem entender a sua letra, a sua redação não vai ser corrigida. Então isso é desclassificatório. Então, tá, mas como é que tem que ser minha letra? Tem que ser bonita? Não, a sua letra tem que ser legível. E aí as pessoas perguntam, ai, a minha letra cursiva ela não é muito boa, e como é que eu posso fazer? Pode usar a letra de forma? Bom, a indicação é a seguinte, você pode usar a letra de forma, mas precisa ficar muito claro que letras são maiúsculas e que letras são minúsculas. Então eu não posso escrever minha redação inteira em caixa alta, mas eu posso mesclar usando letras de forma, desde que fique claro as que são maiúsculas e minúsculas. E aí é perfeitamente aceitável na redação, sim. Bom, e aí a gente fala de zerar, né? Nem é um termo que foi criado e que significa tirar a nota 0. Pois bem, se eu tenho aí que atingir pelo menos 900 pontos para ir para uma boa universidade, num bom curso, eu tenho que observar algumas coisas que podem me atrapalhar. Então, algumas pessoas enviam perguntas relacionadas ao que zera uma redação, por exemplo. Uma das perguntas mais comuns, né, é justamente o que eu não posso fazer de jeito nenhum. Bom, uma coisa absurdamente importante é respeitar o tipo de texto que é solicitado. Se eu tenho lá no vestibular ou no Enem o tipo de texto que é narrativo, né, e eu vou e escrevo um dissertativo, eu vou zerar. No caso do Enem, todas as edições pediram texto dissertativo. Então, se eu fizer algo diferente disso, a minha nota com certeza vai ser 0. Uma coisa que as pessoas também acabam fazendo é fugindo do tema. Então, interessante observar a proposta e o tema em cada palavra que o compõe. Ah, mas como assim? Uma coisa interessante de se falar, por exemplo, é uma das edições do Enem trouxe lá um tema que era algo relacionado à violência doméstica, mas o tema não era violência doméstica, era a persistência da violência doméstica. Então tinha lá o tema, né? A persistência da violência doméstica. Aí todo mundo escreveu sobre violência doméstica, o que é, quando acontece e tal. Beleza, o texto estava impecável, chegou lá, tirou um 0. Mas como assim tirou um 0? Eu falei sobre violência doméstica, mas o tema não era violência doméstica, era a persistência. Então muita gente não analisa o tema. É importante que se analisem todas as palavras que o compõem, porque uma coisa é falar de violência, outra coisa é falar sobre a persistência, que são duas coisas totalmente diferentes. Então essa atenção precisa ser dada também para que a pessoa não tire 0 na prova. Linguagem oral. Então, Indira, mas você falou que eu tenho que escrever de maneira simples, original. E aí eu vou lá escrever e vou usar lá um né, um ok, um top, um show. É linguagem oral. A linguagem oral serve para oralidade. Quando eu vou escrever, eu preciso escolher melhor o meu vocabulário. Então, palavra simples é diferente de palavra oral. Guarda isso para quando você estiver conversando com os amigos. A hora que você for colocar no papel, use palavras simples, mas use palavras de fato que tenham aí, que estejam carregadas de alguma ideia, de alguma intenção. A linguagem rebuscada já é o contrário, é aquele vocabulário maravilhoso. Se você está escrevendo um texto, você pode escolher palavras simples, mas eles têm que ter uma sequência lógica. Então eu começo um texto com vocabulário simples, falando sobre a fome. E aí lá no meu parágrafo eu coloco porque as pessoas que estão diante do poder são todos energúmenos. Como assim? É um termo que a gente quase não usa, é um termo rebuscado, ele não condiz, ele caiu de paraquedas ali. Então muita gente faz uma redação simples, mas eu tenho que usar uma ou outra palavra mais chique para ficar claro que eu tenho, né, leitura, que o meu texto tem qualidade. Gente, é cilada. Se você começou de maneira simples, termina o seu texto de maneira simples. Então esquece esses termos que não combinam. Agora, a pessoa que já tem o vocabulário um pouco, né, mais elaborado, que vem de leituras um pouco diferenciadas, ela vai ser ela. Ela vai escrever de acordo com o que ela já tem costume, mas isso vai ter uma lógica, uma coerência, né, uma coesão no decorrer do texto. Erros de português. Nossa, mas aí perde nota? Perde nota.
né? É feito uma somatória e assim, se você está tentando uma vaga muito concorrida, qualquer vírgula pode tirar o teu lugar. Então, você escrever de maneira correta é muito importante. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? É o de sempre, o que todo mundo sabe, é leitura. Nossa, mas eu não tenho hábito de leitura. A gente pode ajudar com isso também, né? Existem muitas técnicas para você se tornar um leitor, assim, do nada, em qualquer época da sua vida. Você não precisa trazer isso de berço. Então, eu sempre li muito. Sempre é tempo de começar. E aí você tem leituras como a leitura dinâmica, como o estudo dirigido, como algumas técnicas que podem melhorar aí essa tua convivência com os livros. E quando você lê mais, você tem um vocabulário melhor. Nossa, mas por que é importante? Você está diante de um texto e você tem que falar sobre um determinado assunto. Se você tem leitura, você tem vocabulário. E quando você tem vocabulário, você repete menos palavras. Eu pego muito texto para corrigir e aí eu vou marcando. Aí tem lá, estudante. O cara tá falando de estudante. Outro dia eu corrigi uma redação que tinha 12 vezes a palavra estudante. E aí a pessoa não percebe. Aí quando pega e fala, nossa, eu escrevi, nossa, estudante, 12 vezes, meu Deus. Cadê o teu arsenal de palavras? Porque eu posso ser estudante, posso ser acadêmico, posso ser aprendiz, posso ser pupilo, posso ser 1 milhão de coisas. Então, se você ler, você com certeza vai ter aí uma quantidade de termos. E uma coisa legal, quando você lê também, porque eu preciso escrever uma palavra lá, isso é acessível. Cara, me deu branco agora, como é que escreve acessível? Ai meu Deus, se você ler bastante, você vai ter um sinônimo para essa palavra com certeza. Panfletagem. Vocês já passaram numa avenida que tem uma galera entregando panfleto? Pois é, o que é o panfleto? Compre, né? Leve, nos visite, acesse. Tem gente que faz isso na redação, que vai lá e convida as pessoas. Vamos mudar o mundo, né? Faça a sua parte, venha conosco, mude já. Isso pega super mal, não é original. E outra, a redação ela não tem em nenhum momento o caráter apelativo ou convidativo. Na verdade, você vai ter um espaço para falar sobre o que você pensa sobre as coisas. E uma dica legal, começa a pensar de verdade sobre as coisas. Começa a observar, cara, mas qual que é a minha opinião real sobre isso? Porque as pessoas têm dificuldade na redação justamente por isso, por não termos sido preparados para pensar, para ter opiniões próprias sobre as coisas. E aí a gente sai por aí repetindo um monte de coisa. Não, mas essa é a minha opinião, tá baseada em quê? Porque a redação do Enem é isso, você falou isso por quê? Tá baseada em quê? E aí o que dá credibilidade para o seu texto? Você mostrar os argumentos. E aí é uma coisa que precisa ser levada em consideração.